Existe alguma coisa em assistir processos industriais que dão uma sensação que você não sabia que tinha. Mas existem alguns processos em que você não acreditaria, que fazem coisas nas quais você nunca pensou, de forma mais visualmente recompensadora. Portanto, sem mais delongas, aqui estão alguns processos industriais inteligentes e satisfatórios que você nunca viu. Descascador de ovos Sanovo. Ovos, o petisco pré-embalado natural. Você já se perguntou como os ovos cozidos são feitos e descascados a granel? Dê uma olhada nesse vídeo incrivelmente satisfatório do Sanovo Egg Peeling System 20000. Primeiro, os ovos são centralizados em rolos de aço inoxidável, antes de serem transferidos para uma esteira transportadora em ebulição. Após 18 minutos em seu banho escaldante, os ovos são colocados em um tanque de resfriamento por 23 minutos. Os ovos então são descascados em um sistema único de alto rendimento que sacode e quebra a casca, antes de serem movidos para uma máquina que martela e bate as cascas para longe. Essa máquina pode ferver, resfriar e descascar 20.000 ovos por hora. Isso é exatamente o que eu precisava. Linha de fabricação Pavan. A empresa italiana Pavan revelou sua linha de fabricação de massas frescas recheadas totalmente automatizada em 2017 e acidentalmente criou um dos processos mais hipnotizantes do mercado de alimentos. Uma vez que a massa é misturada, enrolada e dobrada com recheio, o processo de formação começa com o MRD 540. Isso significa que massas como ravioli, fagotini e capelete são dobradas perfeitamente na base das máquinas de 9 grampos hipnoticamente sincronizadas e incrivelmente rápidas. Depois de formada, a massa é então transferida para um sistema de tratamento térmico, onde é pasteurizada e seca. Em suas 3 linhas, a Pavan pode produzir até 150 toneladas de massa fresca recheada em folha única por dia. Isso é quase 1.000 quilos por hora. Que massa! Cerca de elo de corrente Dilmet. As cercas podem não parecer tão empolgantes, mas vê-las sendo feitas é totalmente fascinante. Este vídeo de Dilmet Lucas Borowiec mostra uma máquina automatizada de malha de arame, produzindo 180 metros quadrados de malha por hora. O processo funciona como um conjunto pré-enrolado de fios de hélice, que é alimentado em um tubo conectado à cerca existente. Uma vez alimentados até o fim, os fios são rapidamente cortados e enrolados para alimentar a próxima hélice. Os fios soltos são então torcidos juntos por um poderoso mecanismo de rotação em cada extremidade, para evitar que a malha se desfaça. Satisfação garantida. Ipeca Loaf Master. Uma pessoa, em média, come 24 kg de pão por ano, mas nem tudo é embalado e fatiado à mão, obviamente. O Ipeca Loaf Master cuida disso. Essa máquina tem a capacidade para embalar até 50 pães por minuto e utiliza um design de fluxo de ar exclusivo, que evita que fatias de pão se separem. Um braço mecânico é então usado para empurrar os pães para frente, em uma velocidade suficiente para atingir o final do saco aberto, mas com força calculada para não danificar o pão. Uma vez dentro, o sistema hidráulico no final da linha centraliza a extremidade dos sacos e dobra um clipe de metal em torno dele para evitar que o produto fique obsoleto. Tão simples, mas tão satisfatório. Giz de cera. Gizes de cera são inegavelmente icônicos, mas o quanto você sabe como eles são feitos? Vamos dar uma olhada em uma das fábricas em Easton, na Pensilvânia. O processo começa com uma mistura secreta de cera de parafina, pigmentos e outros ingredientes. Depois de fundidos, a mistura é então bombeada para um molde rotativo. Em seguida, a camada superior endurecida do molde é raspada para dar ao giz uma extremidade lisa. Os gizes são removidos do molde usando um sistema de pressão hidráulica, e um braço móvel os leva para uma operação de etiquetagem. Eles são embrulhados 2 vezes para que sejam mais fortes do que qualquer outro giz. Em 1 minuto, a fábrica pode moldar e etiquetar 8.500 gizes de cera, que dá 13,5 milhões de gizes por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Para pôr em perspectiva, isso é o bastante para dar a volta ao mundo 6 vezes. Incrivelmente satisfatório. Garrafas de vidro. Tem algo sobre processos industriais superaquecidos que leva a satisfação a um outro nível. Então vamos dar uma olhada nessa brilhante fabricação de garrafas e filmagem do processo de teste da New Age Media. Geralmente, uma mistura de silícia, carbonato de sódio, calcário e casco é superaquecida em fornos, dando-lhe a forma líquida, antes de ser cortada e moldada na forma desejada. Aqui vemos que os globos de vidro derretido estão sendo cortados com extrema precisão, antes de cair em uma máquina de moldagem, que os dispara em sua prensa de moldagem delegada. O ar comprimido é então usado para criar o gargalo e a forma básica da garrafa. Um fator muito importante, pois o gargalo de uma garrafa evita a difusão de calor da mão de um consumidor, sugando para dentro da garrafa na mesma taxa que um design vertical reto faria.
mantendo sua bebida fria por mais tempo. O objeto é então girado a 180 graus, reaquecido, e o ar comprimido é usado novamente para soprar a garrafa em sua forma final desejada. Eles são então processados para esterilização, polimento e embalagem. Essa é a fila de conga mais satisfatoriamente frágil do mundo. Pregos de aço. Todos os processos até agora são para produtos relativamente complexos, então que tal olharmos para algo simples e satisfatório, como um prego de aço? Usando um grande carretel, uma grande bobina de fio de aço é alimentada na máquina de pregos, onde é esticada e empurrada para frente. Um martelo hidráulico aplica pressão suficiente para espalhar a ponta do fio em uma pequena cabeça. Quando o fio é empurrado de novo, ele segue o martelo para trás e é cortado, dando-lhe uma ponta na extremidade oposta. Essa máquina pode produzir até 25.800 pregos por hora. Sensacional! Viscon Hydroponics. Agora, aqui está um processo que você não suspeitaria que poderia ser automatizado, muito menos satisfatório de assistir. Viscon Hydroponics, um sistema fechado de cultivo de alimentos que atravessa poças de água profunda e reduz o componente de trabalho manual de algumas lavouras. Os vasos de plantas são semeados e cultivados, antes de serem automaticamente transplantados por uma série de esteiras transportadoras gigantes e braços para grandes piscinas hidrelétricas. Os jatos fornecem irrigação sistemática, de modo que a safra é uniforme desde o primeiro dia. As bandejas nas quais as plantas se assentam giram ao redor das piscinas e, ao final do ciclo de crescimento, são retiradas da água e colhidas por um sistema hidráulico. Isso então corta as raízes do fundo do vaso e deixa o produto pronto para o consumidor. Verde nunca pareceu tão bom. Produção de madeira compensada. A madeira compensada é composta por várias lâminas de madeira, coladas umas às outras para fazer um produto incrivelmente versátil. Mas como diabos você consegue lâminas de madeira? Bom, não procure mais além dessa filmagem da Wood Art Presents. Depois de derrubada, a árvore é cortada em grandes seções e descascada. E então começa a verdadeira diversão. Usando uma faca de folheado de 3,6 metros, o cilindro gigante de madeira é comprimido com uma barra, e uma faca corta os troncos enquanto gira em alta velocidade, criando gigantescos folheados de madeira com 3 milímetros de espessura. O folheado é enrolado e movido para outra área, onde é cortado no tamanho certo, e várias folhas de folheado são empilhadas e coladas antes de serem comprimidas, para criar um painel de compensado leve, porém resistente. Ai, se eu pudesse assistir a esse processo para sempre! Sistema Finis de orientação de cebolas. Agora, aqui está um processo que vai te fazer chorar, de alegria. A máquina Finis para descascar cebolas é a personificação da satisfação. Não apenas porque tudo é perfeitamente sincronizado uma vez colocado na esteira de alimentação automática, mas porque tudo depende do exclusivo sistema de orientação de cebola automática da empresa, que você pode ver em ação aqui. Ela conta com uma câmera instalada acima da cebola, que localiza uma das pontas da cebola. Então, direciona uma série de 3 rotores para girar a cebola até que fique voltada para a direção certa. Depois de concluído, as cebolas são enviadas para o próximo estágio, onde são entalhadas, preparadas e, finalmente, descascadas com um sistema de sopro de ar. Com um componente manual no final, essa máquina pode processar 12.000 cebolas por hora. Caramba, chorei de satisfação. Fritsch Multi-Twist. A Alemanha é conhecida por sua eficiência. Então, não é surpresa que eles tenham feito uma das máquinas de padaria mais produtivas e gratificantes do planeta. O Fritsch Multi-Twist produz massa em fios, que são esticados em forma de U. Eles são ajustados para ficarem uniformes em ambos os lados, por meio de um sistema de correia transportadora antes de serem torcidos em um pretzel perfeito por um braço robótico. O braço funciona tão rápido que é capaz de torcer quase 2.000 pretzels por hora. E isso não é tudo. O braço tem 7 funcionalidades diferentes, para que possa criar uma infinidade de produtos à base de pão, deliciosamente torcido, sem esforço. Essa máquina sim põe a mão na massa. Máquina de corrente OHA. Se você gosta de um processo bom, limpo e direto, esse vídeo é para você. Dê uma olhada no CBM12 do OHA Group, que significa Chain Bending Machine 12mm. Alimentando um fio de 6 a 12 mm de diâmetro, a máquina primeiro recorta o fio e o move para uma série de shunts acionados por pistão. A pressão dos shunts faz com que o entalhe se quebre e forme uma nova dobra da corrente, enquanto os shunts adicionais dobram as pontas. Um mecanismo de pinça move o elo completo para fora do caminho e o reinsere assim que um novo elo estiver sendo feito. A corrente então alimenta 2 prensas que selam cada elo alternado, produzindo entre 25 a 30 elos por minuto. Essa corrente pode ser feita tão infinitamente quanto você desejar. Então podemos ficar aqui o dia todo, simbolicamente presos pelas correntes. Tubo de alumínio Montebello.
O alumínio é um material muito presente no nosso dia a dia, e sua versatilidade não podia ser melhor demonstrada do que na fabricação de tubos para produtos. A Montebello Packaging projetou uma linha de produção que pega um único cartucho de alumínio do tamanho de uma moeda e o transforma em um tubo completo, com tampa de rosca e tudo. Pedaços lubrificados são alimentados em uma prensa de formação. Cada pacote é pressionado em alta velocidade com cerca de 200 toneladas de pressão para forçar o alumínio a criar um tubo. Ele pode criar 150 tubos por minuto, e é por isso que tudo está acontecendo tão rápido. Os tubos são então alinhados com ar comprimido e aparados entre os dois rolos sincronizados, antes de serem selados. É assim que o tubo permanece até que o usuário perfure. O produto é inserido por uma empresa separada, e a extremidade é então lacrada. Alu mínimo, alu máximo. Descascamento e descaroçamento de maçã Atlas Pacific. Todos podemos concordar que descascar e retirar o caroço das maçãs leva uma eternidade, a menos que você esteja usando uma máquina de descascar Atlas Pacific. Depois de lavadas, as maçãs desse processo são orientadas de cima para baixo, antes de serem pinçadas, para uma sessão de descascamento. As pinças são finas, para garantir que mais da maçã possa ser descascado. A maçã é girada rapidamente, enquanto duas lâminas afiadas passam ao longo da borda para descascar ela inteira. Os braços com a navalha podem ser ajustados para cada maçã individualmente, em uma espécie de balé de lâminas. Em seguida, um braço de estêncil pressurizado enfraquece o núcleo da maçã à medida que é passado para a seção de descaroçamento, que deixa cair um pilar mecânico pressurizado através da maçã, antes de ser pressionado em uma rampa de corte. Isso pode produzir 130 maçãs descascadas, sem caroço e fatiadas por minuto. Isso é demais! E aí, qual destes você achou mais satisfatório? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!